Os Sete Príncipes aparecem quando começamos a falar sobre o Lúcifer, e é um pouco estranho até porque é normal pensar que o Lúcifer comanda todo o inferno sozinho, mas essa classificação aqui, ele divide o comando com outros 6 demônios muito poderosos. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Esses demônios não necessariamente aparecem nas escrituras, apesar que a maioria deles que eu vou falar aqui no vídeo até que tem um nome aparecendo na Bíblia. Essa classificação dos 7 príncipes do inferno pode variar bastante dependendo da versão, mas a que eu vou usar aqui foi feita pelo bispo Peter Binsfeld. Então antes de falar sobre os demônios em si, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Peter Binsfeld foi um bispo e teólogo alemão. Ele nasceu em uma vila que tem um nome igual ao dele, Binsfeld. Essa vila ficava na região rural de Eifel, e ele era filho de fazendeiro e de artesão. Mas o Peter era considerado na região um garoto prodígio. Ele era um garoto muito inteligente, inteligente o suficiente para ser levado para Roma somente para estudar. Depois de seus estudos, o Peter voltou para a região, só que agora ele era alguém muito importante para os movimentos antiprotestantes da Igreja Católica. Ele se tornou um bispo auxiliar e ficou muito conhecido pelos seus trabalhos em teologia, e muito conhecido também por estar presente entre os caçadores de bruxas. Eu não tô falando aqui que ele caçava a bruxa com arco e flecha não, tá? Pelo amor de Deus, tô falando do Conselho das Bruxas, né? Que julgavam as vítimas, que eram ditas serem bruxas, entre aspas. Um dos trabalhos mais importantes do Byfield, inclusive, fala exatamente sobre essa caçada de bruxas, que é o livro As Confissões de Warlocks e Bruxas. Essa obra foi tão importante que foi traduzida para várias línguas. O nome do livro já é bem direto, ele já explica sobre o que ele está falando, que seriam sobre as confissões daqueles que foram acusados de bruxarias. E no livro, por mais absurdo que pareça, dizia que as confissões eram legítimas, apesar da tortura. Bem, mas o que a gente vai usar aqui nesse vídeo é uma coisa que ele fez lá em 1589, e foi quando ele fez uma lista que foi muito influente na época, e até hoje em dia, na verdade, falando sobre alguns demônios que eram ligados aos 7 pecados muito conhecidos, os 7 pecados capitais. Então agora vamos conhecer cada um desses demônios. O primeiro e provavelmente mais conhecido deles é o Lúcifer, que é o pecado do orgulho. Se você já estudou pelo menos um pouquinho a história da Bíblia, você deve saber o porquê que ele representa o pecado do orgulho. Foi o próprio orgulho do Lúcifer que acabou causando a queda dele. Ele tentou ir contra Deus e contra sua principal criação, que é a humanidade. Nisso, Lúcifer foi jogado para fora do céu e se tornou um anjo caído, mas junto com ele também levou vários outros anjos, e todos eles se tornaram demônios. Tem algumas coisas que é muito importante deixar claro aqui sobre ele. O primeiro é que durante a história ele recebeu vários outros nomes, como por exemplo Satã e Beelzebu, que para algumas classificações e algumas pessoas são a mesma criatura, porém aqui nessa versão são criaturas bem diferentes. O próprio nome Lúcifer pode ser ligado a outras figuras também, como por exemplo o deus grego Elsforos, que seria a representação do planeta Vênus. É claro que para a maioria o líder dos 7 príncipes do inferno é o Lúcifer, mas para outros quem toma esse lugar é o Satã, que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. De toda forma, a presença do Lúcifer entre os 7 pecados é para lembrar sobre os perigos que traz o orgulho. Se você quiser saber mais sobre a história do Lúcifer, do Satã e essas coisas, eu fiz um vídeo aqui no canal que se chama O Verdadeiro Satã, vai estar no card na descrição para você, beleza? E se você estiver procurando livros sobre mitologia, sobre anjos, sobre demônios e tudo mais, vai estar o link aqui na descrição do site da Amazon. Nele você vai encontrar vários livros, e se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal. O segundo dos príncipes é o Mamon, o senhor da ganância. O nome desse demônio, quando traduzido, significa riqueza, o que explica o motivo dele ser exatamente esse pecado. Esse termo já apareceu algumas vezes na Bíblia, não necessariamente falando sobre uma criatura específica, mas sim sobre riqueza. Para ser mais específico, quando esse termo aparece nas escrituras, é falando sobre a riqueza material, sobre o dinheiro. Os trechos da Bíblia que aparece esse termo, por exemplo, são os evangelhos de Lucas e de Mateus. No caso do último, que é o evangelho de Mateus, no famoso sermão de Jesus lá no monte, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Caso você tenha acompanhado esse trecho aí comigo e não tenha achado a palavra Mamon, é porque muito provavelmente ela foi substituída por dinheiro ou algo parecido. De toda forma, vários outros escritores medievais acabam colocando Mamon como se fosse um demônio ou um deus antigo. O terceiro deles é Asmodeus, o senhor da luxúria. O nome Asmodeus muito provavelmente veio de Asmadaiva. Asma significa fúria, e Daiva seria um tipo de demônio lá do zoroastrismo. Asmodeus é tão poderoso que alguns consideram ele como sendo o segundo mais poderoso do inferno, perdendo somente para o próprio Lúcifer. Ele aparece na Talmud e também no livro de Tobias na Bíblia. No caso da Bíblia, ele aparece na história de Sara, ele era o demônio que ficava matando os maridos dela.
Depois, com a ajuda do arcanjo Rafael, eles conseguiram espantar o demônio. Um trecho que ele é citado é o seguinte, lembrando sempre que aqui eu uso uma bíblia católica, beleza? Ela tinha sido dada, sucessivamente, a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeus os matava. Asmodeus também foi associado ao rei de Sodoma, que é aquela antiga cidade do Antigo Testamento que tinha muitos pecados, que foi destruída por Deus. Por isso que ele é associado ao pecado da luxúria. Alguns outros ainda colocam Asmodeus como sendo um poderoso serafim, que caiu do céu durante a rebelião. O quarto príncipe é o Leviatã, o demônio que representa a inveja. O Leviatã é muito conhecido até, e é extremamente poderoso. Normalmente, quando ele é representado, ele aparece sob a forma de uma enorme serpente, que habita o fundo das águas. Mas ele já foi citado tendo várias outras aparências, como por exemplo um dragão marinho, uma baleia e até mesmo um tipo de crocodilo. A função do Leviatã e a sua descrição pode mudar muito de acordo com a religião ou com a mitologia que ele aparece. Alguns dizem que a boca gigantesca dessa serpente pode ser na verdade a porta para o próprio inferno. Outros dizem que na verdade ele é um demônio que fica no inferno para punir aqueles que cometeram o pecado da inveja. Algumas versões dizem que o Leviatã era um monstro tão poderoso, mas tão poderoso que ele poderia ser morto apenas por Deus ou por um outro monstro, que é o Behemoth. No caso dessa última versão, acontece no judaísmo, que no fim de tudo o Behemoth sairia da terra e iria até o Leviatã e os dois acabariam morrendo. O Leviatã aparece em vários trechos da Bíblia, mas eu peguei aqui o que eu achei mais interessante. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. E dizem também que o Leviatã pode ser um serafim caído. Beelzebub, ou Baalzebub, é o quinto príncipe do inferno e o senhor da gula. Ele recebe vários outros títulos também, como Senhor da Pestilência, Senhor das Moscas, Deus de Ekron e por aí vai. Muito provavelmente ele foi escolhido para ser o demônio da gula por causa da sua ligação com um deus bem antigo, que é o Baal. O Baal era um deus cananeu, ele era o deus do trovão e também um deus da fertilidade. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o Baal, porque eu já fiz um vídeo sobre mitologia cananeia não faz muito tempo aqui no canal. Vai estar no card e na descrição para você. O Beelzebub, na verdade, ficou muito conhecido por ser um outro nome do Lúcifer, Mas aqui, como vocês viram, ele é um ser à parte. Ele é um demônio que faz os homens adorarem seres das trevas e brigarem entre si. O penúltimo príncipe do inferno é aquele que é o único da lista que seria possível tirar o título de mais conhecido do Lúcifer, o Satã, o Senhor da Ira. Na verdade, no começo, o Satã era algo muito mais genérico, mas como na época do Binesfield ficou muito famoso o fato do Satã trabalhar com as bruxas, ele se tornou um demônio muito temido. Porém, em alguns casos eu percebi que aqui no lugar do Satã entrou Azazel, e aí fica mais fácil explicar o porquê dele ser o pecado da ira. O Azazel era um líder de clã de anjos caídos, e quando eles caíram, eles também ensinaram aos homens a arte da guerra, e é por isso que ele ganhou o título de pecado da ira. O último deles é o Belfegor, o Senhor da Preguiça. O Belfegor surgiu através de uma divindade assíria, e ele também aparece na Bíblia, só que com o nome de Baal-peor. Ele é citado no seguinte trecho. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A preguiça de Belfegor não é exatamente você ficar deitado o dia inteiro, mas sim você se tornar rico muito fácil ou fazer uma conquista muito fácil. Ele, por exemplo, oferecia invenções às pessoas para elas ficarem ricas e oferecia para elas fazerem grandes descobertas. Mas é claro que era tudo uma armadilha. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like ou dislike, se inscrever no canal caso não sejam inscritos e deixem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Obrigadão, falou!